Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula passada nossa, nós falamos sobre corrente elétrica, não foi? E falamos algumas propriedades sobre a corrente elétrica. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre resistência elétrica, tá bom? Só que antes, eu vou estar ajudando vocês na resolução da lista de exercícios da aula passada, tá bom? Vocês já tentaram resolver a lista? Já deram conta? Se vocês perceberam, na lista que eu havia postado, deixa eu colocar ela aqui, no final do slide, tinha essa lista aqui, ó. Deixa eu só... deixa eu compartilhar a tela primeiro, né? Senão vocês não vão conseguir visualizar. Beleza. Então, na aula passada nós fizemos um estudo sobre corrente elétrica. E hoje nós vamos estar resolvendo, né, alguns desses exercícios aqui da lista, olha. Bom, se você perceber, essa lista aqui, ela tem 2 exercícios que são teóricos e 3 exercícios que precisam fazer conta, tá bom? Então, olha, nos exercícios teóricos, ele falava assim o seguinte, questão número 1. Posso já começar a resolver com vocês? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Vou aumentar um pouquinho a mais para ficar maior o texto, tá? O exercício fala assim, ó, quando uma corrente elétrica atravessa um material de resistência elétrica não nula. Na verdade, pessoal, resistência elétrica, raramente você vai ter um material com resistência elétrica nula. São os materiais chamados de supercondutores, tá bom? Então, na verdade, todo material ele tem uma resistência elétrica, mesmo que seja pequena, mas ele vai ter essa resistência elétrica, tá bom? Então, ele fala que ocorre um aquecimento devido a múltiplas colisões entre os elétrons e os átomos da rede cristalina do material. O fenômeno descrito é conhecido como, foi estudado por Joule essas características de condução elétricas nos materiais. Então ele percebeu que, devido à passagem de corrente elétrica, produzia um aquecimento natural no material. E esse nome do efeito ficou conhecido como efeito Joule, tá bom? Não é dilatação térmica, não é transferência de calor, né? Não é eletrização por atrito ou qualquer processo de eletrização, né? Também não é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é outra propriedade, tá bom? O efeito fotoelétrico, depois nós vamos estudar ele lá em física moderna, tá bom? O que é o efeito fotoelétrico? É um material que você manda fóton, ou seja, partículas de luz, que é partícula sem massa, e ele emite corrente elétrica. Isso é muito utilizado naquelas células fotossensíveis, ou aquele chaveamento por acionamento eletrônico. Por exemplo, aquele dispositivo que tem num poste, que ao escurecer, para de receber luz, e aí ele vai e funciona o circuito elétrico que acende a lâmpada lá do poste. Certinho? Ou que você coloca também na sua residência. Então, aquela célula ali de funcionamento, né, de um circuito, é o efeito fotoelétrico que acontece, tá bom? Então, na nossa primeira questão, a resposta é a letra A, o efeito Joule. Na segunda questão, ele fala assim, ó, em relação ao efeito Joule, assinale o que é correto. Bom, se ele está falando que é sobre o efeito Joule, então nós já vimos que quando passa corrente elétrica, ocorre o aquecimento. O efeito Joule só ocorre em altas temperaturas? Não, né?
ele ocorre justamente, né, no início ali do surgimento em baixas temperaturas, que vai aquecer o material. Se for altas temperaturas, vai acontecer até a fusão, por exemplo, de um fio, acontecer o derretimento, um curto-circuito, por exemplo, e ele não vai funcionar em altas temperaturas, né? Justamente por isso, né? Pode até ser que o material suporte altas temperaturas. O efeito Joule surge devido a colisões entre os portadores de cargas e os átomos que compõem a rede cristalina do material. É isso, né, que está falando aqui até nessa questão. É possível controlar a perda de energia por efeito Joule aumentando a intensidade da corrente elétrica. Se você aumentar a intensidade da corrente elétrica, você vai aumentar ainda mais, né, o aquecimento do material. A quantidade de calor que é dissipada pelo efeito Joule é proporcionalmente à resistência elétrica do material. É essa parte aqui ainda nós até não vimos, né? A potência dissipada, P é U vezes I, né? E que nós vamos falar depois da nossa segunda aula ainda, depois que nós falarmos de resistores. Aí você deveria saber se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional, né? Então, nesse momento aqui para nós, né, que ainda não sabemos sobre a potência e a resistência elétrica, às vezes fica até difícil de compreender essa parte aqui. Mas daqui a pouquinho eu vou... Materiais condutores não estão sujeitos ao efeito Joule, né? É errado, porque os materiais que são sujeitos, né, ao efeito Joule, que é o aquecimento por passagem de corrente elétrica, são esses materiais justamente que são condutores, né, de eletricidade. Tá bom? Então, olha, então a letra é errada, que nós já sabemos, a letra A também, né? A letra C também, a letra D, ela vai estar errada, porque depois eu posso mostrar para vocês sobre essa quantidade de calor que é dissipada através da potência, por exemplo, ela não é inversamente proporcional, certinho? Então é essa parte aqui que está fazendo com que tenha o erro nessa parte, tá bom? Aí depois eu mostro para vocês a fórmula e aí eu lembro sobre essa parte aqui, tá bom? Que ela não é inversamente proporcional, ela é diretamente proporcional à resistência do material. Bom, pode pensar assim o seguinte: quanto maior a resistência, maior é a energia que vai ser dissipada. Por exemplo, você pode perceber num chuveiro elétrico, aquele aparelhozinho que tem lá dentro, a resistência que nós chamamos, né? Quanto maior é o fio, maior vai ser a energia dissipada. Então ele vai ser diretamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, maior vai ser a potência dissipada. Então na questão número 2, a correta seria a letra B, tá bom? A questão número 3, a 4 e a 5, ela já envolve cálculos, e aí nós vamos responder elas também, tá bom? Eu vou mudar aqui o programinha para ver isso aqui para a gente resolver. Bom, então o que acontece? O exercício fala-se para nós, número 3. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica. Quando ele fala que ele é atravessado por uma corrente elétrica, nós vamos medir a intensidade da corrente elétrica e aí nós representamos pela letra I, de intensity. Então, a corrente elétrica, então nós vamos colocar a letra I, que representa a corrente elétrica, vai ser igual a 0,35. Esse A é ampere, tá bom? Se é mais de 1 amperes, durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Então, o intervalo de tempo ΔT é igual a 2 minutos. E a abreviação de minutos é apenas min. O módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi dia. Ele quer saber o quê?
a carga elétrica nós representamos pela letra Q, certo? Então, carga elétrica nós representamos pela letra Q, que pode ser maiúsculo ou minúsculo, não tem problema, tá bom? Lá da definição de corrente elétrica, I é igual a carga ou delta Q dividido por delta T, que é a variação de carga dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, é a carga que passou pelo condutor. O nosso probleminha aqui é que a corrente elétrica, para ser medida em amperes, ela vai ser dada em coulomb por segundos, que é o SI, que é o ampere. Então, para ser coulomb por segundo, o nosso tempo aqui também tem que ser dado em segundos e foi dado em minutos. Então, o nosso probleminha aqui é converter minutos para segundos, que nós vamos multiplicar por 60. Então, o nosso ΔT vai ser igual a quanto? 120, isso mesmo, 120 segundos. Agora, nós podemos já substituir os dados que nós temos aqui nessa fórmula, olha. Eu tenho o tempo que é 120, a corrente que é 0,35 amperes. Substituindo aqui, ó, no lugar do I, eu vou colocar o 0,35. Igual o que nós estamos procurando, a carga, Q, dividido pelo intervalo de tempo, que é 120. Se do lado direito eu tenho uma fração, do lado esquerdo eu vou transformar numa fração também, colocando no denominador. Por que nós fazemos isso? Para poder multiplicar cruzado. 1 vezes Q, 1 Q, Q. Agora, 0,35 vezes 120. Quanto que é 0,35 vezes 120? Esse vai ser o nosso resultado da carga, Q igual a quanto? 0,35, 42. Então, deu 42. E carga é medida na unidade de coulomb, que nós colocamos a letra C maiúsculo, tá bom? Então, coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Lembrando, pessoal, que como coulomb é uma unidade muito pequena, existe aqueles símbolos que nós utilizamos, né? Por exemplo, milicoulomb quase não é usado porque não é carga do nosso cotidiano, mas microcoulomb já é carga de dispositivos eletrônicos. Aí tem o nanocoulomb, o picocoulomb e femtocoulomb já é uma unidade de carga bem pequena para a nossa vida cotidiana. Cada potência dessa representa a mudança de 10 a menos 3, de 3 em 3. Esse aqui é o 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9, o pico 10 a menos 12 e o femton 10 a menos 15. Esses são os comuns que é mais usados nos exercícios, ou vai ser dado em mili, micro ou nano. Esses três de cima que são usados para representar a carga elétrica, tá bom? Em mais comum. Ó, então a nossa resposta já deu direto, sem precisar colocar nesses submúltiplos do Coulomb, né? 42. Então a nossa questão aqui tem como resposta letra C. Mas para isso a nossa resposta aqui ela já deveria apresentar nessas características de carga elétrica. Ela já iria aparecer para você, supondo. Você iria encontrar aqui um número 0,1, 2, 3, 4, o 4 e o 2 aqui, Coulomb. Essa seria a resposta, certinho? E aí você deveria passar para um desses aqui, se fosse preciso. Aí você anda as casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse essa a resposta, seria 42 vezes 10 a menos 6 Coulomb, que é igual a 42 micro Coulomb. E aí seria a resposta sim.
Mas ela deveria aparecer nessa forma primeiro, antes para você, para depois fazer a conversão, entendeu? No caso aqui, ela já deu direto em Colomb. Não há necessidade de fazer essas mudanças porque o exercício não apareceu essa opção aqui, certinho? Então, vamos fazer agora o exercício número 4. O exercício número 4 fala assim para nós: por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 a 20 elétrons. Então, esse número aqui é o número de elétrons que nós representamos pela letra N. 2,0, não precisa colocar o vírgula 0, vezes 10. Opa, subiu aqui. Vezes 10 elevado a 20. Então, esse aqui é o nosso número de elétrons. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Então, nosso delta T aqui, ó. Delta T vai ser igual a 4 segundos. E aí ele fala, a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse fio determina a intensidade da corrente elétrica e assinala a alternativa correta. Bom, para nós encontrarmos a corrente elétrica, se você olhar na definição, a fórmula é Q dividido por delta T. Mas se você lembrar, a carga elétrica é o N vezes o E, onde o N é o número de elétrons e E é a carga elementar. Esse exercício não deu para nós, mas se você olhar no outro exercício de baixo, olha, ele deu um número que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse é o valor do E. Esse valor nós temos que ter ele para resolver esse exercício. Tá bom? Em alguns exercícios, eles não dão, e aí nós temos que lembrar esse número. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb é o valor chamado de carga elétrica elementar, tá bom? Que é a carga do elétron ou a carga do próton também. Então, aqui dividido por delta T. Então, para achar a corrente, o exercício, eu não preciso encontrar a carga elétrica, eu já posso direto substituir aqui na equação os valores que foram dados, né, para nós aqui no enunciado do exercício. O que nós lembramos que é o valor do E também. Então, nesse caso aqui, olha, o que nós temos que fazer? Uma divisão da multiplicação do N, que é o 2 vezes 10 elevado a 20, vezes o valor do E, que nós temos aqui, que é esse número. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido pelo intervalo de tempo que foi de 4 segundos. Se tivesse dado em minutos, deveria converter para segundos. Então, 4. E aí, para resolver esse exercício, o que nós temos que fazer? Nós temos que resolver as potências também. Nós vamos multiplicar os números que são inteiro e decimal. 2 vezes 1,6. Você vai fazer a continha aí. Vai descobrir que o I vai ser igual a 3,2. Né, o dobro de 1,6, 3,2. Vezes 10 elevado a quanto? 20 menos 19, que dá 1. Dividido por 4. Tá bom? Então, olha, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Se fossem positivos, somaria, mas como tem um positivo e um negativo, subtrai. 20 menos 19 dá 1. Quando é 1, não precisa colocar. Tá bom? Igual, por exemplo, aqui o número 4 está elevado a 1. Não altera o resultado, eu só coloquei para vocês lembrar que tem que subtrair os dois valores. Continuando aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 3,2 vezes 10. 10 elevado a 1 é 10. Vezes 3,2 dá 32.
vai ficar 32 dividido por 4. O I, que é a corrente elétrica, vai ser quanto? 32 dividido por 4. Que número que você multiplica por 4, que dá o 32? 8. Isso mesmo, então 8. E você vem e coloca o A aqui, que é a abreviação de ampere. Ou amperes, porque é mais de 1, né? 8 amperes. A resposta aqui seria a letra B. Essa questão número 5, pessoal, entenderam aqui a questão número 4 direitinho? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Continuando, o 5 fala o seguinte: um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica 8,0 A, 8 amperes, é o I, durante um intervalo de tempo de 2 segundos, é o ΔT. Então nós temos o ΔT aqui e esse outro aqui é a corrente elétrica. Determine o número de elétrons, sendo que aqui nós encontramos o N, que atravessam uma secção transversal do fio durante esse intervalo de tempo. O que é a secção transversal? Por exemplo, quando você olha um fio, vou desenhar aqui para mostrar para vocês, depois eu apago. O fio, ele tem uma espessura. Exagerando aqui um pouquinho. Isso aqui é a área de corte perpendicular. Então, quando você corta perpendicular, vai dar um círculo. Você não pode cortar aqui numa diagonal. Tem que ser perpendicularmente o comprimento do fio. Então, a área de secção transversal é isso. Essa aqui é a área com que está passando os elétrons, que está definindo a corrente elétrica, tá bom? Então, isso aqui é só para explicar o que é secção, que é um corte perpendicular, transversal. Então, olha, ele quer saber o número de elétrons e deu o dado, que é o E, que é a carga elementar. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aqui o seguinte. Na mesma fórmula que nós usamos aqui, I é igual a N vezes E dividido por ΔT. Ó, se você, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a fórmula antes de substituir os números, para vocês verem se fica mais fácil ou não, tá bom? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu quero encontrar o N. Eu vou isolar o N nessa equação aqui, ó. Para isso eu coloquei 1 aqui de baixo e multipliquei cruzado. 1 vezes NE vai dar N vezes E, que é igual a I vezes ΔT, I vezes ΔT. Agora, eu quero isolar o N. O E está multiplicando, passa dividindo. Então, o N vai ser essa continha aqui, ó. I vezes ΔT dividido por E, que é a carga elementar. E aí eu venho substituir aqui já direto e faz a multiplicação e depois a divisão. Então, olha, eu trabalhei a fórmula antes para me encontrar, não precisar substituir os números e ficar jogando o número, multiplicando e dividindo. Eu já vou ter o formato final do meu resultado. Tá bom? Então, você pode fazer isso também, se você achar que fica mais fácil para resolver os exercícios. Se não, substitui aqui anteriormente mesmo, no início da fórmula, como procedemos anteriormente. Tá bom? Aqui eu vou substituir o valor do I, que é 8, vezes, eu não vou colocar o vírgula zero porque não precisa, tá bom? Vezes 2, dividido por o valor do E, que é a carga elementar, vezes 10 elevado a menos 19, isso mesmo.
Então, o que que acontece? Eu vou aqui, para proceder, nós vamos multiplicar o 8 vezes 2, que vai dar 16, então vai ficar N igual a 16, dividido por esse termo, 1,6 vezes 10 a menos 19. O próximo passo nosso aqui seria fazer o quê? Dividir 16 por 1,6. Quando você divide 16 por 1,6, ó, tá vendo que tem uma vírgula aqui depois da vírgula? Ele tá diminuindo o mesmo número em cima na casa de decimal. Então, se fosse 16 por 16, daria 1. Mas como tem uma casa depois da vírgula, você vem e coloca o zero. Então, deu 10 vezes... Deixa eu apagar aqui. 10 vezes 10. Então, esse primeiro 10 surgiu aqui da divisão do 1,6, ou do 16 por 1,6. Agora, esse outra potência aqui que estava embaixo, eu vou trabalhar do seguinte. Ela está no denominador, embaixo. Eu vou jogar para cima e vou alterar o sinal do expoente. Era menos 19, fica mais 19. Para você olhar a resposta... Ixi, nem tem a... Eu falei que a letra D, olha, na resposta, mas isso aqui, esse expoente aqui, deveria ser 20. Tá errado, ó. Porque, olha, quando você tem 10 vezes 10 elevado a 19, é a mesma coisa que se tivesse 1 aqui. Agora eu vou usar aquela propriedade, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, o N vai ser 10 elevado a 19 mais 1, 20. Então, fica 10 elevado a 20 elétrons. Então, para ser a letra D, aqui deveria ser o número 20 no lugar do 18. Beleza? Então, essa resposta aqui seria 10 elevado a 20 elétrons, que passa pelo condutor durante 2 segundos. Beleza? Então, essa aí seria, né, a resolução da outra lista. Quem quiser dar um print na tela, depois eu vou estar mudando para nós continuarmos, tá bom? E aí essa parte depois apaga. Depois eu vou estar postando também esse vídeo da resolução da lista de exercícios com vocês, tá bom? Eu vou estar postando ainda hoje esse vídeo. E depois eu vou postar o vídeo da nossa aula de hoje também na sequência, tá bom? Lembrando, pessoal, não deixem de fazer as atividades que eu postei lá para vocês como atividades avaliativas. Se alguém tiver alguma dúvida na resolução, manda mensagem para mim, tá bom? Que eu entro em contato e esclarecer as dúvidas. Às vezes, no papel mesmo, dá para ajudar, mostrando, indicando, escrevendo alguma coisa. Ou, às vezes, se necessário, faça um vídeo também, tá bom? Então, essa foi a lista, né, da nossa aula sobre corrente elétrica. Na nossa sequência, eu vou estar falando para vocês hoje sobre a resistência elétrica. Já posso continuar? Ou alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós fizemos? Bom, então vamos lá. Resistência elétrica. Pelo próprio nome, é algo que vai resistir, né? Resistir vai impedir a passagem. A passagem de quê? De corrente elétrica.
Então, existem, né, nos materiais essa parte que controla a passagem de corrente elétrica, tá bom? Eu coloquei aqui uma figura, né, ilustrativa que fala sobre a resistência elétrica. Coloquei uma pessoa, né, aqui é uma figurinha que eu peguei até na internet. Eu achei ela interessante que ela dá para nós a ideia dessa característica aqui que nós estamos estudando, que é a eletricidade. O primeiro, né, tá tentando passar alguém aqui, tem um amp, que é do nome ampere, ou seja, a corrente elétrica está tentando passar pelo condutor. E tem algo que empurra ele é a tensão elétrica, que é medida em volt, tá bom? Então a tensão elétrica ela é medida em volt. A tensão elétrica é a propriedade que faz com que um elétron ele pode fluir de um ponto A até um ponto B devido à energia com que o sistema tem para fazer essa movimentação, certinho? E aí nós temos a tensão elétrica, que a tensão elétrica ela é aquele, dado pelaquela fórmula do que usa o K, Q dividido por D, que é a distância, onde Q é a carga, o K pode ser o K0, que é a constante eletrostática do meio, que pode ser o vácuo, e o D é a distância onde você quer mover o elétron de um ponto A a um ponto B, ou a carga. E o ohm, esse que está apertando essa cordinha aqui, é o que está impedindo a passagem do amp, que é a corrente elétrica, certo? Então, a resistência elétrica, ela é a capacidade que um condutor tem de se opor e dificultar a passagem de corrente elétrica, certo? Então, essa é a característica. Então, né, o que acontece devido ao efeito Joule, que é o choque, né, dos elétrons lá com os átomos, que faz parte da rede de estrutura do material, vai acontecer, né, o aquecimento, que é o efeito Joule, mas essa propriedade de choque e tal, ela vai dificultar essa passagem da corrente elétrica pelo material, tá bom? Então, né, nessa outra representação aqui, olha, nós temos, né, representado aqui com menos e essa setinha indicando que são os elétrons que estão passando pelo material. Eles vão passar de um ponto de maior potencial elétrico para um ponto de menor potencial elétrico. E aí nós temos o que nós chamamos de DDP, que é a diferença de potencial elétrico entre um ponto A e um ponto B. Para os elétrons, é como se fosse a nossa torneira. Quando nós abrimos a torneira, a água desce. A água desce por quê? Porque ela sai de um local de maior potencial gravitacional para um local de menor potencial gravitacional. A diferença aqui é que os elétrons vão fluir de um local de maior potencial elétrico, que tem muito elétron acumulado, para um local onde tem menor potencial elétrico, certinho? E essa dificuldade dos elétrons mover é o que nós chamamos de resistência, é a propriedade, certinho? Então nós representamos, né, é muito comum de representar o símbolo para resistência, essa linha em zigue-zague, ou seja, significa que o caminho vai ser maior, vai ter uma dificuldade maior para caminhar nessa parte aqui do material, ou seja, então esse símbolo está representando para nós a característica do dispositivo que gera a resistência elétrica, certinho? Com isso, né, a resistência dissipa calor, que produz o que nós chamamos de efeito Joule. O efeito Joule, ele é aproveitado por nós. Gerar energia térmica a partir da energia elétrica é um processo que em algumas situações atrapalham. Por exemplo, num computador, quando está causando aquecimento, ele está atrapalhando o funcionamento dele. Mas quando nós estamos lidando, por exemplo, com um chuveiro, com um forno, com estufas e outras aplicações, chapinha, secador de cabelo, tudo isso, né, nós utilizamos o efeito Joule para o nosso benefício, ou seja, produzir calor a partir de corrente elétrica. Não sei se vocês lembram que já viram, seus avós falavam que o ferro de passar roupa
antigamente ele usava carvão, não é isso? Brasa. Por que que lá até usava, né? Por quê? Porque ele causava o aquecimento para passar roupa, no ferro de passar roupa, a partir, né, do dispositivo que ele tinha, que era a queima da madeira. Colocava um pedaço de carvão ali, em algumas situações até saía, sujava a roupa, né? Mas em muitas situações ele era fechado no ambiente lá, que precisava de aquecer. E aí quando a brasa acabava, tinha que tirar tudo e colocar de novo. Né? Então a finalidade, né, do efeito Joule, ela serviu, né, justamente para nós aquecermos, por exemplo, a água no chuveiro, né? Também, por exemplo, é, causar o aquecimento do ferro elétrico. Né? Então, por que, que nós, por exemplo, não tomamos choque quando vai tomar banho? Porque o elétron, ele não sai, por exemplo, e passa para a água. Né? Ele apenas fornece a energia que ela veio de onde? Do volt que estava empurrando. O volt, que é a força com que vai empurrar, podemos dizer assim, ele vai fazer com que o elétron bate e aquece o material. E esse aquecimento ele é através de um processo de troca de calor, né, entre a água e o material, e o elétron continua fluindo. Ele vai continuar passando e voltar para a tomada do outro lado. Né, só porque ele volta mais fraco, né, com força menor. A energia dele já foi sugada ali, certinho? Aqui nós temos desenhos de resistores que têm funções diferentes em circuitos, certinho? Aqui, né, tem um desenho de um resistor que nós chamamos de resistência. Quando você vai lá na ferragista, ou na casa de material de construção, e vai comprar uma resistência, ele vai dar para você um dispositivo parecido com esse. Às vezes não tem essa parte preta aqui, porque dependendo do chuveiro, você só compra a molinha. A propriedade física é chamado de resistência. O componente físico, que é aquilo que nós pegamos, são os resistores, certinho? Então, olha, os resistores, eles podem ser de várias funções diferentes. Aqui eu tenho um resistor que ele é utilizado para causar aquecimento, certinho? Tem esse resistor aqui, metálico, tem esse outro resistor aqui, cerâmico também, que causa aquecimento. Tem esse outro resistor aqui, que ele é um resistor variável, e você gira esse ponteiro e você muda a resistência entre os pontos aqui que você pega para colocar no circuito. Então, por exemplo, aqueles botão de volume, né, que nós temos de alguns dispositivos que tem manualmente essa alteração, nós vamos estar mudando o volume e girando esse potenciômetro. Esse potenciômetro ele vai variando a resistência. À medida com que diminui a resistência, vai aumentando o volume, por exemplo, de um som. Né? Hoje em dia já quase não usa mais esse componente, mas em algumas situações, alguns equipamentos ainda utiliza-se um resistor variável. Aqui do lado esquerdo nós temos um resistor que tem, por exemplo, ele suporta potência de até 5 watts, tá bom? Ele tem 22R, que significa 22 ohms de resistência, e podendo ter uma variação de 5%. Esse outro resistor aqui, que eu coloquei, ele é utilizado na parte de eletrônica analógica, que é eletrônica mais antiga, tá bom? Nos componentes eletrônicos modernos, como celular e esses dispositivos, eles são apenas pontinhos, né? Por exemplo, é um dispositivo pretinho lá que tem no seu componente que substitui um resistor desse aqui, por exemplo. Nesse resistor tem essas faixas que são coloridas, que através de uma tabela chamada de código de cores, você consegue encontrar a resistência desse resistor sem necessariamente precisar de ligar ele. Tá bom? Porque ele é um componente bem pequenininho, não tem como anotar o número da resistência dele, como esse outro aqui em verde, que é um componente um pouco maior. Certo? Então, você encontra as resistências desses resistores aqui a partir do código de cores. Tá bom? Bom, e fórmula para encontrar resistência? Bom, a resistência elétrica, né?
Basicamente, ela foi estudada por George Simon Ohm, que aí nós temos os resistores chamados de resistores ômicos, que obedecem à lei de Ohm, certinho? Que nós vamos estar encontrando as características. O que Simon Ohm fez? Ele fez o seguinte: quando você aplicava uma tensão, aqui que nós representamos pela letra U, ou também chamado de DDP, em um condutor, iria estabelecer nele uma corrente elétrica. E quando você aplica uma tensão, vai ter uma corrente elétrica que vai ser proporcional. Esse símbolo aqui ele é muito parecido com o símbolo do infinito, só porque ele é aberto de um lado. Esse símbolo significa que eles são proporcionais, certinho? Diretamente ou inversamente proporcionais, mas são proporcionais. Agora, quando você aumenta a tensão, por exemplo, você coloca 2 volts, vai ter uma corrente elétrica, por exemplo, de 1 ampere. Quando ele aumenta a tensão, por exemplo, para 4 volts, a corrente elétrica também irá dobrar. Se você aumentou de 2 para 4, a corrente vai mudar de 1 para 2. Quando isso acontece proporcionalmente, é quando ele aumenta, supondo, de novo dobra. Ao invés de ser 4, passa para 8, a corrente passa por dobro também, supondo passa para 4 ampere. Isso significa que esse resistor é um resistor chamado de resistor ômico, porque ele obedece à lei de Ohms, que elas variam proporcionalmente, são proporcionais, certinho? No nosso caso aqui, a corrente e a tensão, elas são diretamente proporcionais. Por que diretamente? Porque se você aumenta a tensão, a corrente elétrica também aumenta. Então isso aqui foi um procedimento experimental que Simon Ohm fez e aí ele descobriu essa proporcionalidade. Então quando você faz isso para 2 volts dá 1 ampere, se você fizer para 4 vai dar 2, quando você divide a tensão pela corrente dá um número que não é variável. E esse número que não é variável é o que nós chamamos de resistência. E nós representamos pela letra R. Certinho? E aí quando você faz o gráfico da tensão medida em volts pela corrente, ou seja, fornece uma tensão e ele vai dar uma corrente. Então ele vai ter um gráfico que é um ajuste linear, aqui como se fosse uma equação do primeiro grau. Certinho? Quando você coloca tensão zero, a corrente não passa a corrente. Então significa que a nossa constante lá da matemática, deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Lá na matemática nós temos assim o seguinte: uma equação afim, também chamada de equação do primeiro grau, ela é representada matematicamente por y é igual a ax mais b, onde quando você faz o gráfico do x, do y em função do x, nós temos aqui uma equação linear, uma reta, que ela pode ser crescente ou decrescente dependendo do valor do a. Então isso aqui é para a positivo e você também pode ter o mesmo para a negativo aqui. Menor que zero, negativo. Os mesmos termos x e y. Esse ponto aqui, que a reta toca o eixo y, é o nosso termo b, certinho? B. Então poderia ter uma equação aqui, y é igual a 5x mais 2. O gráfico seria mais ou menos representado assim, onde isso aqui seria a inclinação da reta, se ela estaria mais inclinada indo para o lado do eixo y ou indo para o lado do eixo x. Quando você tem o coeficiente igual a 1, ela passa bem no meio aqui do quadrante mesmo. Supondo o primeiro quadrante, você divide aqui em tamanhos iguais e aí você vai ter proporcionalmente para mesmo tamanho x aqui, mesmo tamanho x, você vai ter a inclinação aqui de 45 graus, quando você tem, supondo, o y igual a x, certinho?
mais zero, que é o B, porque ele vai tocar aqui no eixo, na origem do plano cartesiano. Certo? Então, isso aqui nós temos lá a relação da matemática que nós usamos. Por isso que aqui nós vamos usar assim, ó, que V vai ser igual R vezes I. Lá da matemática, Y é igual a AX mais B. O nosso X muda, o V também muda. Então, são as nossas variáveis. Certinho? Então, o que acontece? Só que o nosso caso aqui é mais zero, porque não tem um termo que não faz parte da nossa prática física, onde nós relacionamos a matemática. Tá bom? Então, o nosso material aqui, ele vai relacionar para nós apenas que a nossa função V vai ser igual R vezes I. Essa é a fórmula que ela é conhecida como primeira lei de Ohm. OHM. Tá bom? Não é homem, tá, pessoal? É OHM. É o nome da pessoa. E aí nós usamos para representar o símbolo ômega, que é aquela ferradurinha, né? O símbolo ômega, ele é utilizado para representar ohm, tá bom? Supondo a resistência deu 50 ohm. Você vem e coloca o símbolo ômega aqui para representar, não coloca OHM, tá bom? Ou ohms. Se é um ohm, dois ohms, certinho? Então, isso aqui é com relação à resistência elétrica. Então, o que acontece? Existem as representações que nós fazemos para um circuito elétrico. Quando nós vamos representar circuito elétrico, nós vamos representar assim. Quando você coloca um círculo, um mais e um menos, você está representando uma pilha, uma bateria. Tá bom? Na verdade, é uma tensão, como se fosse uma pilha mesmo, onde tem um lado positivo e o lado negativo. Nós falamos que a corrente elétrica ela sai do lado positivo, percorre o circuito e volta para o lado negativo. Ela vai percorrer o circuito, vai perder energia, vai vir mais fraca, vai entrar aqui de novo. Certinho? Então, o que acontece? Alguns autores utilizam esse desenho aqui, retangular, com dois tracinhos, para representar resistência. Então, daqui até aqui, está representando uma resistência. É como se você pegasse aquela figura que tinha lá do resistor, né, que tinha as cores, do código de cores, e olhasse ele no plano bidimensional aqui. E aí teria os códigos de cores aqui, e aí você está olhando ele por cima, fazendo um corte nele, vendo a região planar. Então por isso que também alguns autores representam assim. Ou né, é mais comum de representar essa linha em zigue-zague, e também não colocar esse círculo e o mais e o menos, e você colocar apenas dois tracinhos, um maior e um menor. Eu coloquei aqui, mas não necessariamente vai aparecer o mais e o menos. Tá bom? Quando não apareceu mais e o menos no desenho, é porque o lado que tem o tracinho maior é o mais e o lado que tem o tracinho menor é o menos. Se você vê num circuito eletrônico ou elétrico dois tracinhos que são iguais, isso aqui não está representando tensão, tá bom? Do mesmo tamanho. Isso aqui está representando capacitor, que é um dispositivo utilizado para armazenar energia elétrica. Então, o capacitor ele é representado assim. Se ele for um capacitor específico, também chamado de capacitor eletrolítico, ele pode ter um lado desse aqui que é torto. E aí o capacitor eletrolítico ele tem um lado que tem que ser ligado corretamente, entre o mais e o menos. Quando é um capacitor cerâmico, não precisa. Você pode ligar ele no circuito de qualquer maneira possível lá e ele vai funcionar. Agora o capacitor eletrolítico, como você reconhece ele? Quando você liga, ou quando você abre um circuito, você encontra como se fossem uns comprimidinhos e como se fossem uns tubinhos. Aqueles tubos cilíndricos são os capacitores eletrolíticos e os tubos e os que parecem uns comprimidinhos são os capacitores cerâmicos.
Tá bom? Eu até poderia mostrar aqui para vocês. Capacitor. Aqui tem um desenho deles, olha. Então, esses que são compridinhos aqui são os capacitores eletrolíticos. Eles têm óleo lá dentro dele. E esses outros aqui que eu disse para vocês são os capacitores cerâmicos. Certinho? E aí tem outros capacitores que você pode variar também a capacitância deles. Como que esse outro aqui, ó. Você pode mudar a capacitância dependendo do circuito eletrônico que você coloca para fazer a análise, tá bom? Mas todos esses componentes aqui são capacitores, certinho? Esses aqui já são capacitores, por exemplo, usados em motores elétricos, que eles são utilizados para dar partida, certinho? Por exemplo, capacitor de motor monofásico. O capacitor de motor monofásico, todo motor monofásico, ele precisa de um dispositivo para fazer ele começar a mover, certinho? Por que ele precisa de um dispositivo? Porque ele tem uma quantidade de bobinas de enrolamento que não necessariamente ela vai gerar um torque no sistema, ou seja, produzir um movimento no eixo. Então, esse capacitor, que é o dispositivo aqui, ele faz o que? Ele vai armazenar uma quantidade de energia e vai como se fosse dar uma força inicial para o circuito. Tá bom? Aqui tem alguns esquemas que você pode observar, por exemplo, né? Tem as bobinas que alimentam o circuito e aí você precisa de conectar esse capacitor. Tem circuitos que precisam de capacitor permanente, tem uns que não precisam, certinho? Mas então esses dispositivos aqui que eu mostrei para vocês, olha, agora, né, são os capacitores que são utilizados em motores elétricos. Esse capacitor, se você conectar ele na tomada e encostar nele, você vai levar um choque, certinho? Esse choque é diferente de você encostar, por exemplo, a mão direta ali no polo positivo da tomada, tá bom? Ele não vai te matar, mas ele vai te dar uma descarga elétrica muito rápida aqui, certinho? Então esses são também capacitores que são utilizados em motores elétricos, tá bom? Motores elétricos que são monofásicos, ou seja, que é ligado, por exemplo, aqui em 220 volts na sua casa normal. Se você precisar de um motor que fornece uma força maior, aí você vai usar, por exemplo, os motores que são chamados de trifásicos, que usam 3 fases, certinho? Mas nós não vamos entrar em detalhe aqui agora com relação a isso, tá bom? O que eu queria mesmo era só mostrar para vocês esses, né, capacitores que também são utilizados em circuitos eletrônicos, tá bom? A primeira lei de Ohm, então, ela fala para nós que a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, onde R é a resistência elétrica do dispositivo, que é o resistor, tá bom? O é a tensão elétrica, também chamada de DDP, que é a abreviação do termo diferença de potencial elétrico, tá bom? E o I, nós falamos corrente elétrica, mas é intensidade da corrente elétrica, tá bom? E resistência ela é medida em ohms, se é mais de 1, coloca o S, se não, 1 ohm, 2 ohms. Você pode colocar o nome por extenso, OHM, mas não é muito comum. O mais comum que você encontra é usar o símbolo ômega, certinho? Aqui eu mostrei, né, o gráfico aqui para vocês da tensão pela corrente, no qual nós encontramos o gráfico de uma reta. Quando você coloca a corrente embaixo e a tensão em cima, o gráfico aqui vai encontrar para nós R é igual a U vezes I, onde a variável dependente ela vai ficar aqui em cima. O que você pode fazer nesse formato?
a resistência ela vai ser aproximadamente igual à tangente do ângulo θ. Supondo, se é 50 ohms, quando você pega a tangente desse ângulo θ aqui, aí você pode encontrar o próprio 50, certinho? Então esse é a conhecida como primeira lei de Ohm. Todo resistor que tem esse comportamento aqui de linear é um resistor chamado de resistor ômicos. Alguns resistores eles começam com a parte ômica e depois eles mudam, por exemplo, para uma curva. Esse que está sendo uma reta passa a ser uma curva aqui e aí ele deixa de ser ômico, tá bom? Por exemplo, poderia ser um resistor que muda a resistência devido ao aquecimento. Até determinada temperatura, por exemplo, de 50 graus Celsius, 100 que seja, ele continua sendo ômico. A partir daí, ele muda as características de resistência do material, tá bom? Uma outra maneira que nós conhecemos como segunda lei de Ohm, que ela é utilizada para encontrar resistência. Então, o que George Simon Ohm fez? Ele falou assim o seguinte, que a resistência elétrica também, ela poderia ser encontrada de maneira, não pela tensão e pela corrente. Por exemplo, no material, se você quiser saber a resistência elétrica de um fio, o que você precisa saber? 3 características. A primeira é o tamanho, representado pela letra L, que é o comprimento linear. Outra coisa é a espessura do fio, que alguns chamam de bitola, que nós vamos falar que é a área do fio. Alguns autores usam a letra A e outros usam a letra S, tá bom? S vem do nome superfície, tá bom? É mais comum aqui no Brasil nós usarmos a letra A de área, tá bom? Dependendo do texto que você usa, pode ter a letra S no lugar da letra A. Mas o A vem de área e o S vem de superfície de contato aqui, certinho? E esse outro símbolo, como se fosse um pezinho puxado, é o símbolo que nós chamamos de Rho, tá bom? Ele é um símbolo grego que nós usamos para representar uma propriedade chamada de resistividade do material. Então a resistividade ela é de cada material específico. Por exemplo, se eu tenho fio de cobre, se eu tenho fio de alumínio, se eu tenho fio, por exemplo, de ouro, fio de bronze, de zinco, tudo isso então é característico de cada material específico, tá bom? Então a fórmula é essa aqui, R é igual a Rho vezes L dividido por A. Para encontrar a resistência elétrica em ohms, o comprimento tem que ser dado em metros, a área em metros quadrados, certinho? E a resistência ela vai ser dada em ohms por metro, tá bom? Mas também muitos autores utilizam, deixa eu mostrar aqui, as unidades comuns de se aparecer. Então, olha, para nós fazermos os cálculos, encontrarmos a resistência em ohms, que usa o símbolo ômega, o L, alguns autores usam até o L minúsculo, tá bom? L, ele tem que ser dado em metros, a área, que alguns autores usam a letra S de superfície, vai ser dado em metros quadrados, e esse aqui ó, vai ser dado na unidade de ohms. Para encontrar e isolar o Rho aqui, o que você faz? Passa o A multiplicando e o L dividindo. Então você tem assim, ó, A vezes R dividido por L é igual a Rho. Então a unidade dela vai ser dada nessas unidades aqui, ó, metros quadrados vezes ohms dividido por metro. Você até pode cancelar 1 metro quadrado com metro e sobrar apenas ohms vezes metros, que é a unidade do Rho, certo? Então ele vai ser dado Rho em ohms vezes metros. Mas é muito comum também em alguns exercícios, ao invés de colocar área em metros quadrados, eles dão para nós em milímetros. Então você pode encontrar também essa unidade aqui em ohms vezes milímetros quadrados por metro. Essa unidade aqui para Rho, unidade de resistividade, ela é muito encontrada, tá bom? E
Também você poderia até encontrar, mas não é muito comum, ao invés de falar de resistividade, falar em condutividade. A condutividade é o inverso da resistividade. É 1 dividido por ρ. Esse símbolo aqui chamado sigma, ele representa para nós aqui a condutividade. E esse símbolo aqui representa a resistividade. Resistividade, certinho? A condutividade é o inverso da resistividade. Então, se ele aparecer para você também a condutividade, você pode encontrar, ao invés de usar essa fórmula aqui, ó, ela também poderia aparecer, mas é muito incomum de aparecer. É o L dividido por sigma A. Também poderia aparecer assim. Se aparecer assim, você não assuste, tá? Que o sigma não é o mesmo que o ρ, é o inverso dele. Certinho? Se ele está aparecendo em cima, ele pode aparecer embaixo com o sinal do expoente trocado. Tá bom? Você inverte o número e inverte o sinal do expoente. Tá bom? Então, esse ρ aqui também, se aparecer para você, né, o número lá que ele vai apresentar em ohms, milímetros quadrados por metro, também pode ser uma unidade que pode aparecer da resistividade. Por exemplo, é muito mais fácil você calcular a área em milímetros. Por exemplo, pega um fio fininho de 2, um fio 2 milímetros. Ele vai falar para você que é 2 milímetros de diâmetro, certinho? E aí você tem como calcular a área dele em metros quadrados. Uma vez que a área é uma região circular, como que você calcula a área circular? É π r ao quadrado, certinho? Então, algumas situações você vai precisar calcular isso aqui, ó, a área. Então, quando você vai fazer o cálculo da área, você vai perceber que calcular em metros quadrados, elas, na maioria das vezes, vai aparecer um 10 elevado a menos 4 aqui, ó. Então, quando você faz isso, por isso que a vantagem de usar em milímetros quadrados, porque você vai tirar essa potência aqui que iria aparecer, tá bom? Então, nessa sequência, deixa eu só voltar lá. Nós temos essa fórmula aqui que eu estava explicando para vocês, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês um gráfico que mostra a resistência em relação à temperatura, tá bom? Existem alguns materiais que, por exemplo, os metais, a resistência, ela tem um comportamento ômico numa parte e quando começa a aquecer, a resistência muda. Por exemplo, o carbono, ele já é o contrário, né? A resistência ela vai diminuindo em função da temperatura. Né? Quanto maior é a temperatura, menor vai ser a resistência do material em conduzir. Existem alguns materiais que tendem a ter resistência constante, certinho? Por exemplo, um material que é supercondutor, ele tem uma resistência praticamente nula e ela é invariável de acordo com a temperatura de funcionamento daquele material, tá bom? O que tem para nós fazermos aqui agora, pessoal, é resolver três exercícios que eu coloquei aqui sobre resistência elétrica, tá bom? E aí depois tem uma lista de exercícios que vocês vão estar resolvendo. E na nossa próxima aula eu vou estar ajudando vocês, tirando dúvida, montando o gabarito com vocês da resolução, certinho? Por exemplo, olha, essa questão aqui, 5, ele procura a resistividade em milímetros quadrados por metro. Então, é muito comum, às vezes, você usar, olha, a resistência elétrica é milímetros quadrados por metro. Então, é muito comum de aparecer tabelas para nós que envolvem essas situações. Certinho? Que, por exemplo, vou pesquisar aqui, ó, resistência. Vou pesquisar resistividade. Resistividade. E aí, ele vai mostrar para nós, por exemplo, uma tabela de resistividade.
Ah, isso aqui é outra coisa. É um vídeo, vou abrir ele não. Ó, se você percebeu aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui. Essa tabela, ele mostra a resistividade em ohms por milímetros quadrados por metros. Certinho? Deixa eu tentar abrir esse outro aqui, ó. Se é uma figura, fica mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Ele está mostrando para nós a resistividade em função, né, da ohms, milímetros quadrados por metros. Então ele tem esse valor aqui dele, da resistividade. Se você perceber, ele vai ser números pequenos, mas ele não vai ter a potência 10 elevado a menos 4, menos 6, por exemplo. Tá bom? Essa outra aqui já é o inverso da resistividade. Se você pegar o 0,1, por exemplo, do níquel, colocar 1 dividido por 0,1, ele vai dar 10, que é a condutividade, certinho? Que é o contrário, certinho? Então aí você tem esses cálculos aí. Então é muito comum alguns autores colocar, eu vou colocar aqui em... Oi! Tá bom então. Só mostrar para os meninos aqui para encerrar. Então, olha, às vezes ele vai aparecer em metros quadrados e aí ele aparece muito essa potência negativa aqui, ó. Então, muitos autores não gostam de trabalhar com essa potência negativa, 10 a menos 8, certinho? Igual, por exemplo, tem aqui no nosso exercício, olha, a resistividade 1,7 vezes 10 a menos 8, né? Então, são números... Então, o que acontece, pessoal? Acabou o nosso tempo, tá bom? Não vai nem dar pra gente resolver os exercícios, mas vocês dão uma olhadinha aqui nos exemplos, tá bom? Na nossa próxima aula, eu vou resolver os exemplos com vocês e vou ajudar também na resolução da lista. A nossa atividade avaliativa que está disponível, ela não precisa, né, de tempo, então você pode fazer ela hoje, pode fazer ela amanhã, mas não deixem de fazer as atividades avaliativas, tá bom? Eu já postei 3 atividades avaliativas dessa nossa unidade. Qualquer dúvida, mande mensagem, tá bom? É isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigado e até a próxima. Até. É isso, Zilma.